o Santos Futebol Clube próximo de contratar o zagueiro Luizão e também o meio-campista Zé Rafael. Por que próximos, Marcão? Porque não assinaram o contrato, né? Não assinaram o contrato. Infelizmente, nós não podemos mais cravar absolutamente nada, porque depois, ao invés de vocês cobrarem do Santos, vocês cobram da gente, como foi o caso do Gustavo Quinteiros, que o próprio presidente disse aí ao jornalista Wagner Frederico que o Quinteiros tinha um documento assinado. E aí, quando a gente traz a informação que o Quinteiros estava acertado com o Santos e depois não acontece, o culpado somos nós. Então, é melhor dizer que os jogadores estão próximos. Tanto o Luizão, como também o jogador Zé Rafael, do Palmeiras. Zé Rafael chegaria por empréstimo, Luizão chegaria em definitivo para o Santos Futebol Clube. Luizão de apenas 21 anos, muito bom zagueiro. E o Zé Rafael, não preciso de maiores detalhes, todos vocês conhecem. Foi por muito tempo ali, né? O meio-campista, o primeiro volante do Palmeiras, né? Com Abel Ferreira, não era aquele primeiro volante brucutu, mas era o jogador ali que jogava um pouco mais recuado do meio-campo do Palmeiras. Muita experiência do Zé Rafael. E é um jogador que, se clinicamente estiver bem, vai poder agregar muito ao Santos Futebol Clube. Só espero que o Santos não traga o Zé Rafael e perca o João Schmidt, né? Espero de verdade que o Santos não perca o João Schmidt, porque seria muito interessante ver o Santos com o Zé Rafael, com o João Schmidt, com o Diego Pituca. Um jogador que eu tô torcendo demais para que o Santos contrate é o Lucas Evangelista do Red Bull Bragantino. Eu adoro esse jogador, eu torço muito, e o Pedro Caixinha conhece o Lucas Evangelista, foi titular com o Pedro Caixinha ao longo dos 2 anos que ele esteve por lá. Espero de verdade que o Santos Futebol Clube consiga trazer o Lucas Evangelista nessa negociação envolvendo o Lucas Barbosa, que é um jogador que, olha, chegando ao Santos Futebol Clube, vai agregar demais esse meio-campo, né? Porque o Pituca é um jogador versátil. O João Schmidt é um jogador também versátil. Então você precisa... E o meio-campo hoje é o setor mais importante de um time de futebol, cara. Se você tiver um bom meio-campo, eu acho que tá ali justamente o segredo dos grandes times do futebol brasileiro e futebol mundial. Passa muito pelo meio-campo. Então o Santos tá, de alguma forma, priorizando esse setor. Tá faltando aquele 10 de criação, que não será o Galopo. Informação que foi trazida ontem pelo César Luiz Merlot. Aliás, o Galopo estava muito próximo de ser contratado pelo Santos Futebol Clube por empréstimo, mas faltava realmente o aceite do atleta. E foi justamente aí que as coisas não avançaram, né? O Santos chegou a um acordo com o São Paulo, mas não chegou a um acordo com o jogador. Galopo, portanto, dificilmente virá ao Santos Futebol Clube. As negociações estavam bem próximas de serem concluídas. Nas últimas horas, elas não evoluíram da forma como o Santos esperava. Portanto, está praticamente descartada a contratação do Galopo. E eu acho o seguinte, viu, sobre o Galopo. O Galopo, na minha opinião, seria interessante se o Santos tivesse risco baixo. O que significa dizer isso? O Santos tentaria recuperar o jogador, mas assumindo somente metade do salário do Galopo e sem pagar pelo empréstimo. Aí eu acho que valeria correr o risco. Agora, o salário do Galopo no São Paulo é muito alto, por isso que o São Paulo está tentando se livrar do Galopo a qualquer custo, né? Porque o salário do Galopo é próximo a R$1 milhão. Então o Santos iria assumir também um valor financeiro altíssimo. Eu acho que o Galopo tem condições ainda de render. Para quem acompanhou o Galopo em 2023 no São Paulo, sabe que ele tem potencial. Talvez é um jogador que às vezes falta um pouco de intensidade para ele, né? É um jogador que tem versatilidade, joga em várias posições ali. Você pode colocar o Galopo como segundo homem do meio-campo, como meia, aberto pela direita, até como falso 9 ele pode funcionar, mas é um jogador que às vezes falta a ele um pouco mais de intensidade, né? No jogo dele. E isso talvez no futebol de hoje, para muitos treinadores, acaba não sendo bem visto. Mas é um jogador que eu vejo potencial. Agora, tem muitos jogadores que hoje estão melhores que o Galopo. Acho que não tem porquê o torcedor do Santos sofrer com o não do Galopo para o Santos Futebol Clube, né? Então o Santos vai tentando
Marquinhos Guarujá. Marcão, o Caixinha estava descartado também. Risos, diz aqui o Marquinhos Guarujá. Na verdade, o Caixinha foi um dos primeiros nomes, né? Que o Santos trabalhou, né? O Caixinha foi um dos primeiros nomes que o Santos trabalhou lá atrás, né? Veja, o Santos começou a procura com Jorge Sampaoli, chegou a oferecer um salário para o Sampaoli em torno de 2,5 milhões de reais para ele e para a comissão técnica. O Sampaoli preferiu treinar o Rennes. Depois, quando o Caixinha saiu do Red Bull Bragantino, o Santos entrou em contato com o Pedro Caixinha, conversou com ele, sabia das bases ali salariais e o Santos acabou buscando outras alternativas. Deixou o Pedro Caixinha em stand-by. Ele voltou para Portugal, ficou um tempo por lá e aí começou a ser procurado por outros clubes brasileiros, como é o caso do Grêmio e também do Atlético Mineiro. Por detalhes, ele não fechou com o Grêmio. A informação da imprensa do Sul é que o Caixinha no Grêmio ganharia cerca de 500 mil reais por mês. E aí questões burocráticas, algumas questões que realmente fizeram com que o Caixinha não aceitasse a proposta do Grêmio. O Caixinha voltou para o mercado e aí rapidamente acertou com o Santos. Não sei quanto que o Caixinha vem ganhando no Santos Futebol Clube, mas acho que pela bagunça que se criou no Santos nos últimos dias, eu acho que o Caixinha vem ganhando até mais do que ganharia no Grêmio e do que ganhava no Red Bull Bragantino, né? Caixinha deve ter se dado bem com essa necessidade e essa pressa do Santos de acertar um novo treinador. Eu gostei da contratação do Caixinha. Eu gostei. Leandro Souza, ligado no Varanda Futebol Debate, um abraço pra você. Conversas ao pé da rede. O que será que levou o Pedro Caixinha a vir para o Santos, tendo o Grêmio e o Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro não chegou a formalizar uma proposta pro Pedro Caixinha, né? Foi uma conversa ainda num patamar um pouco anterior, né? O Atlético Mineiro tá tentando o Gustavo Quinteiros. O Grêmio, sim, o Grêmio esteve muito próximo de contratar o Pedro Caixinha. Mas o Atlético Mineiro não. O Atlético Mineiro eram conversas ainda iniciais, né? Adriano Monteiro, o Santos tem que investir no Zé Rafael. Galopo, se vier em boas condições, beleza, mas não tem que fazer loucuras, não. Aliás, o Cruzeiro anunciou oficialmente a contratação do Dudu, hein? O Cruzeiro anunciou oficialmente a contratação do Dudu e o outro jogador que vai ser anunciado pelo Cruzeiro no dia 2 de janeiro é Gabriel Barbosa. O jogador já está acertado com o Cruzeiro. O Pedrinho BH ontem deu uma entrevista, né, para a imprensa mineira, disse que o Gabriel Barbosa não assinou, mas que estaria palavrado com o Cruzeiro, palavras do Pedrinho BH. O Gabriel Barbosa está lá com uma contagem regressiva e vai divulgar aonde vai jogar nos próximos dias e a tendência é que seja o Cruzeiro, né? Pelas informações que nós temos, é o Cruzeiro o destino do Gabriel Barbosa.